Muito bem, estamos iniciando mais esse nosso ponto de encontro falando sobre Educação 4.0. Todos os dias da semana eu pretendo falar um pouquinho para você a respeito de características que o professor precisa ter para poder adentrar este universo que a gente se depara agora, que é um universo mesmo de possibilidades diferentes que nós temos para ensinar os nossos jovens a partir da educação 4.0. Então, o que é a educação 4.0? É o uso tecnológico, né, de todos esses instrumentos, ferramentas que via internet podemos utilizar para otimizar a aprendizagem dos nossos alunos. Isso diz respeito não só aos softwares, como softwares, no caso, plataformas, né? Vocês utilizarem o Zoom, o Meeting, estarem utilizando. Gente, é um sem número, né, de possibilidades que você tem hoje de utilização e estão surgindo cada vez mais novas plataformas, né, porque é um bom nicho de negócio. Mas não só o uso desses softwares, como também o uso de hardwares, né? Como o que são os hardwares? São os equipamentos. Uma bela de uma tela diante de ti, uma webcam, um sistema de iluminação, como eu tenho aqui na minha sala. Olha aqui ó, a pontinha do meu microfone, né? Monitores auxiliares, um notebook na minha frente, bom, enfim, todos aqueles elementos físicos, né, de equipamentos que eu posso utilizar para otimizar o meu trabalho. Perfeito? Agora, essa parte, eu vou confessar para vocês, essa é a parte mais simples, parece que não, mas é. É a parte mais simples e, portanto, mais rápida de você aprender. Existem bons cursos na internet, inclusive muitos cursos gratuitos que são excelentes. Eu posso dizer, confessar para vocês que especificamente no uso de softwares e no uso de hardwares, o que mais aprendi foi através de cursos, aqui mesmo no YouTube, né, falando de pessoas, né, de outros profissionais que ensinam, né, como tu manusear todos esses elementos. E para nós professores, o conhecimento que a gente precisa ter é um conhecimentozinho assim, não é um conhecimento muito grande, não. Por quê? Porque nós não trabalhamos com edições muito elaboradas, muito complexas, né? De filmes, por exemplo. Eu não vou fazer uma gravação, uma transmissão em 4K. Ainda mais porque hoje, quantas pessoas, quantos de vocês, professores, têm uma TV 4K? É uma coisa que está iniciando ainda. E nem sei se temos ainda uma internet capacitada, e quando falo capacitada, é para todo o país, a gente poder fazer transmissões em 4K. Dificilmente, eu acho que eu poderia estar trabalhando com essa tecnologia. Então, há uma outra questão que também, que é o uso adequado, racional, né, não só de softwares, quanto de equipamentos também. Eu aprendi, como eu estava falando, quase tudo que sei dentro da internet, com muitos cursos gratuitos e alguns cursos excepcionais pagos. É claro, quando eu quis ir um pouco mais adiante, principalmente cursos na parte de direção, né? Direção de teatro, direção de cinema, né? Que é cursos com diretores para me ensinar questões como posicionamento diante da câmera, fonoaudiólogo para aprender a projetar a minha voz. Olha só os truques, né? Todas as vezes que eu quero utilizar os meus graves, para onde que eu tenho que direcionar a reverberação da minha voz? Para cá, para baixo. Ó. Então, se eu trago aqui para baixo, eu consigo, com a voz, né, reverberando daqui, eu consigo utilizar os meus graves. Em contrapartida, se eu quero usar os meus agudos, eu tenho que jogar para cá, ó, aqui para cima a voz, né? Aqui eu vou para os meus falsetes e levo para todas as tonalidades, modulando mais a minha voz. Essa modulação, eu já expliquei no vídeo anterior, ela é fundamental para quê? Para você manter a atenção, né, do seu espectador, no caso, os teus alunos, por aqui, né, pelo online. E, claro, se você começar a falar de forma monotônica e linear, a tua aula começa a ficar extremamente chata e o aluno ele vai dormir, como tu já está quase dormindo com essa minha maneira de falar. É enfadonho.
Então, é importante tu saber fazer o quê? Modular a tua voz, saber fazer essas ondinhas, né, com a tua voz. Fazer a projeção da voz, trabalhando com volumes, etc, etc, etc. Há bons cursos, inclusive na internet, agora esses são pagos, que para iniciantes tem dicas mais do que suficientes para que você, professor, possa desenvolver, né, amplificar essa tua habilidade. Há muitos professores que já têm isso em si, né? Porque falam alto, não, não é falar alto, não, não é. É modular a voz nos seus graves, médios, agudos, né? Então, isso facilita não só para que o aluno ele preste mais atenção, como também ele compreenda a matéria. É um estudo feito dentro do campo da comunicação e também da pedagogia e da psicologia, que demonstra que mais de 85% das informações que o teu espectador ele presta atenção, que ele absorve e que ele entende, não vem da língua falada, não vem daqui, ó. Vem da onde? De toda a comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal responde a quase 85% ou mais de tudo aquilo que o teu ouvinte, o teu espectador compreende do que você está querendo transmitir. Então, por exemplo, os chats, o WhatsApp e o Telegram, né? Que agora aqui no Brasil o Telegram está crescendo muito, em função de algumas restrições, enfim, políticas do WhatsApp. Mas vamos lá, né? Quem já teve relacionamentos e se comunicou via chat, é complicado, né? Porque dependendo do humor daquela pessoa que lê, o humor dela vai definir a forma como lê. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando! Formas diferentes de ler. E essa forma, essa estilística diferente de ler, empresta uma compreensão totalmente diferente do conteúdo das palavras. Então, se você quer se fazer entender, você tem que aprender a se comunicar, né? Nós temos o nosso curso, que é o Professores Online. Se você for no Google, você digita lá Professores Online Leonardo Bueno, vai aparecer já, né, lá no Hotmart, para você entrar para poder comprar o nosso curso. Ou se tu digitar www.leonardobueno.com.br, que é o meu site, lá você vai ter ainda mais informações a respeito deste curso e de outros que eu já comecei a gravar e logo, logo já vou estar oferecendo para você a preços que cabem no bolso de qualquer professor. Por quê? Poderia cobrar mais caro? Poderia. Não. Mas esse é o meu interesse. Qual é? É que você, professor, se capacite. Que se você, professor, se capacitar, você vai ensinar melhor. Ensinando melhor, os seus alunos vão desenvolver o seu conhecimento, a sua maturidade, né, perante as informações e perante o mundo. E isso, de alguma forma, vai reverberar, vai trazer e vai trazer de volta para todos nós que estamos hoje trabalhando para te capacitar. Através do que muitos dos seus alunos vão se transformar em empresários e vão precisar contratar um instrutor, um consultor. Então, existe um interesse lá no final, que é construir um Brasil mais forte, que é construir um país, estados, cidades fortalecidas economicamente, culturalmente, porque esse desenvolvimento cultural e econômico, óbvio, reverbera para todos nós e todos nós vamos poder usufruir disso. Nesse sentido, veja só, o papel da comunicação ele é preponderante na atuação de um líder, né? Então, quem já leu o briefing aqui essa introduçãozinha escrita que tem no próprio YouTube, onde eu fiz uma pequeníssima introdução do que é esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo, mais do que um pequeno curso, né?
leu que liderança, a necessidade de lideranças é uma característica da nossa espécie. Isso se dá por quê? Porque a nossa espécie tem como característica sermos gregários. Gregário vem do termo da palavra agregar. Então, nós estamos nos agregando, nós estamos nos juntando, formando grupos. Então, essa é uma característica da nossa espécie, como de outras espécies também. E aí vem uma regrinha na natureza, né, na biologia. Todas as espécies que são gregárias, elas sempre estabelecem dentro da sua sociedade, né, uma pirâmide, onde lá em cima da pirâmide está o presidente, depois estão, né, vamos dizer, senadores, deputados federais, e assim vai, governadores, prefeitos, e lá, por fim, por último, os vereadores e cidadãos comuns. Então, os grupos, em todas as espécies, a população, né, os indivíduos que participam, eles têm funções específicas. A nossa não é diferente. Então, toda espécie que anda em bando tem um líder. E a nossa espécie, nós necessitamos de líderes. Isso é uma coisa muito interessante, e eu comento de forma mais profunda, é claro, no curso, não vou ter tempo para fazer isso aqui. Eu estou citando e abrindo possibilidades do que você pode estar estudando, com leituras, com cursos, participando de palestras, fazendo terapia, procurando um, um mentoring, alguém para te acompanhar e te dar as dicas do que você deve fazer. Pois para desenvolver o que? Essa habilidade enquanto grande líder, um grande líder de jovens, de crianças, de estudantes, de todas as faixas etárias. Então, nossos jovens, nossas crianças estão sempre correndo atrás de quem? Daquela pessoa que eles acham que é o líder, que elas acham que é a líder. E vão fazer o quê? Vão copiar os comportamentos do líder. Por quê? Todo líder, o grupo admira. E o nosso cérebro, quando tu dá essa ordem para o cérebro, dizendo para o cérebro, aquela pessoa eu admiro, tu está dando uma ordem para o cérebro para que o teu cérebro te conduza, te induza a copiar os mesmos comportamentos. Ora, isso você lê em qualquer livrinho, qualquer livrecozinho de liderança. Essa é a base. Precisamos de líderes. Ok. No campo da educação se dá a mesma coisa. Eu estou adentrando uma área que desconheço. Se eu estou adentrando uma área que desconheço, eu vou procurar alguém que conhece para poder me conduzir. Por quê? Porque, como eu desconheço, pode ser perigoso para mim. Né? Então, essa é uma das necessidades da nossa espécie por lideranças. Né? Então, eu vou procurar quem? Em primeiro lugar, sempre a criança procura o professor inquirindo ele, perguntando a ele: professor, você sabe ser líder? Tu pode me liderar? Qual é o nosso problema? Hoje, boa parte dos professores não sabem ser líderes, não sabem liderar, porque não sabem se impor, porque não sabem impor disciplina, disciplina é uma questão de imposição, então, portanto, não sabem dar limites, não sabem se comunicar, não sabem como criar parcerias com os pais dessas crianças, para que os pais concordem e avaliem, sirvam de avalistas mesmo, né? dos comportamentos, das práticas pelo professor tomadas, emprestadas em salas de aulas, né? Prestadas em salas de aulas, digo. Então, um vínculo baseado em confiança, e não de desconfiança, que é o que eu mais assisto por onde eu passo. Os pais desconfiando que os professores não são capazes de conduzirem o seu próprio filho, quanto mais um grupo. Então, essa é toda uma situação que é interessante, sabe, a gente discutir, porque tem a ver muito com o papel do professor dentro de sala de aula, que é a identidade do professor. Então, já há mais de 10 anos, há mais de uma década, nós estamos discutindo essa questão do papel do professor em sala de aula, a sua identidade. E algo que parece que a gente ainda não conseguiu nem colocar no papel direito, porque nós estamos escrevendo mais são as dificuldades do professor, né? Aquilo que impede ele de trabalhar. E muito pouco se escreveu a respeito do que ele tem que fazer para poder ter uma boa atuação dentro de sala de aula.
uma boa atuação aqui, ó, através do online, dessa sala de aula virtual. Se nós não temos na sala presencial, quanto mais aqui. Se na sala presencial a maioria dos professores estão perdidinhos a respeito de como se lidera alunos, quanto mais por aqui, que é um sistema mais agressivo. O online ele é, porque o online ele não perdoa. Dentro de sala de aula, se tu comete um erro e 2, 3 alunos numa turma de 30 percebem o erro, esse erro ele se dilui, porque a maioria não viu. Aqui está gravado e tu pode assistir 200 vezes e tu pode, como os alunos fazem, tu pode editar, cortar aquela parte que o professor falou e divulgar pelos chats, né, para os demais colegas. Acertos, erros, situações divertidas, redistrações, situações às vezes até mesmo constrangedoras. E eles fazem isso. Você sabe que eles fazem isso, não é mesmo? Então, a telinha, ela é, por certa forma, ela é cruel. O que exige do professor que ele se capacite. Ainda na semana passada, eu fiz a minha última live. Estou acostumado a dizer live por conta das minhas lives no Instagram, né? Que logo, logo vou estar fazendo lives aqui. Epa, eu não estou errado. Olha só, estava dizendo que eu estava errado, mas eu não estou errado. Isso aqui está ao vivo. Se é ao vivo, é uma live. Não é verdade? Eles dizem, o que é live? É ao vivo. Então, estou ao vivo aqui com vocês. E esse material eu vou deixar gravado. Bom, eu estava falando da última, da semana passada. Eu estava aqui falando e daqui a pouco não consigo controlar. Veio de uma hora para outra. Eu espirrei em cima do microfone. E na mesma hora eu pensei, nossa, que vergonha, vou editar. Não, não vou editar. Eu não estou aqui para te ensinar, então eu tenho que te ensinar a lidar, inclusive, com, aspas, erros. Existe uma técnica que a gente transforma erros em acertos. A gente transforma todos esses erros de tossir, tropeçar, cair, deixar o material cair no chão, fazer barulho, né? Se cuspir, e assim vai. Né? A gente tem uma técnica, a gente reintroduz essas informações todas, essas porque são informações, estão sendo passadas através, né, da webcam, né? E a gente utiliza isso para potencializar a aula, para aprofundar o aluno dentro de sala de aula, né, com o seu processo de aprendizagem, logo com o seu conhecimento. É uma técnica de um sujeito chamado Milton Erickson, né, o papa da hipnose, já falecido ele, mas que nos deixou um sem número de truques, de técnicas para lidar com as pessoas, né, de modo geral. Milton Erickson trabalhava na área terapêutica, ele não era um pedagogo, mas todas as técnicas que ele desenvolveu hoje são utilizadas em larga escala dentro da pedagogia. Larga escala, vírgula. Larga escala por quem? Por aqueles professores que a gente chama de top. São aqueles professores que procuram cursos, como você está fazendo agora, por conta própria. Eles investem uma boa quantidade do seu capital em treinamento pessoal. Não ficam esperando que uma instituição lhes pague um curso ou exija uma habilidade que ele já deveria ter. Daí que esses professores a gente chama de top. Quando o mercado exige, quando uma escola, uma empresa exige dele a habilidade, ele já tem. Por quê? Porque ele já se capacitou. Enquanto todos os demais ainda estão esperando que chegue dezembro, julho, chegue fevereiro, porque vai ter uma aula de capacitação ali. Lê do engano. E nós chamamos isso de professores altamente responsáveis. É o típico professor que toda escola quer ter. E são professores que não falam isso. Eles não falam para os pares, óbvio que não vão falar. Mas eles têm negociações à parte com as escolas. Eles têm o salário base deles, que é a mesma coisa como os demais, tanto que se, né, o meu olerite, né, meu contra-cheque, alguém vê, está lá, a mesma coisa que tu ganha. Só que eu recebo uma comissão por fora. Por quê? Porque eu sou um grande comunicador e sou um líder. Sou um líder. Os alunos estão nesta escola por quê? Porque eles querem ter aula com o professor Leonardo Bueno. Eles querem ter aulas com você. Esses professores não têm preço. Esses professores, eles não aceitam o salário
imposto. O salário ele é negociado. Eu já sei que com o que eu estou falando, eu já estou perdendo um monte de contratos com algumas escolas particulares que todo ano me contratam para dar palestras para os seus professores, né? Basicamente, as palestras é chamar a atenção dos professores da responsabilidade deles enquanto profissionais, a responsabilidade deles enquanto a formação profissional, tá certo? Mas mesmo assim, porque eu estou entregando o jogo da negociação. Imagine que uma escola agora tenha um plantel 20 professores excepcionais, que são professores que comprovadamente eles conseguem ensinar com profundidade alunos, desde as séries iniciais até o terceirão, porque eles sabem as técnicas, sabem como fazer. E eles não só aprenderam, como todos nós, a grande maioria de nós, no ensaio e erro nesse último ano. Não. Eles foram atrás de cursos, de aprender com outras pessoas que conhecem habilidades técnicas que eles não conheciam. Por isso que eles são excepcionais. Não ache que um professor excepcional, ele simplesmente entrou em sala de aula e começou a dar aulas excepcionais. Isso é fruto de estudo, de treinamento. Ele que não te fala dos livros que leu, das palavras que assistiu, das palestras, desculpa, que assistiu, e assistiu mesmo, anotando, isso aqui que o cara está fazendo, eu posso fazer também. O que ele está dizendo, eu posso dizer para aquela turma de tal forma. E mais, professores excepcionais são experimentadores. Eles não ficam só no conhecimento. Eles têm uma urgência de querer botar em prática. Eles têm a palestra, assistem uma palestra à noite, no outro dia pela manhã, o que eles querem fazer? Botar em prática. Mas eu estou no meu período de férias. Eles vão arranjar algumas crianças, alguns jovens, e vão explicar, para dar um jeito de botar em prática, para ver se funciona. Se funciona, eles incorporam. Eles não funciona a técnica que aprenderam, eles vão repensar. Será que eu apliquei direito? Será que para a população-alvo, onde eu quero aplicar essa técnica, eu não tenho que fazer uma pequena mudança? Não tenho que fazer uma alteração, uma adaptação? Ou talvez não. Essa técnica ela funciona para aquela comunidade, para aquela sociedade naquele país. Aqui no Brasil, na minha cidade, no meu bairro, não funciona. Não reverbera, não tem aderência. Nós temos que saber avaliar, com certeza. Mas professores excepcionais, eles avaliam muito bem. Eles têm uma forma de avaliar que é muito justa, é muito pé no chão. É por isso que são máquinas de aprender e de terem resultados diferentes do que todos nós em sala de aulas. São professores modelos. Agora, de qualquer maneira, todos esses professores excepcionais, eu afirmo que eles têm esta característica. Eles sabem liderar crianças. E hoje, e isso eu desafio, inclusive professores que trabalham em escolas de alta periculosidade, escolas de periferia, de grandes centros, né? E se bem que essa coisa de periculosidade já adentrou, inclusive, escolas particulares, professores sendo fisicamente agredidos. Né? Verbalmente é o que mais tem, que é um absurdo isso, né? Se permitir que isso aconteça. Mas aqui está o desafio. Eu, particularmente, conheço um bom número, não vou dizer grande, mas um bom número de professores que dão aulas nesses lugares, nessas regiões de cidades de muita agressividade. E são professores que são respeitados. São professores que não são agredidos. E são professores que, a partir do respeito e da admiração, os alunos passam a se espelhar e querem aprender. Com eles querem aprender, com os demais que não são líderes não conseguem aprender. Muito bem. A cada geração, né, o papel do líder ele muda um pouquinho. Como assim o papel do líder? As características do líder. Então, professores, na minha época de infância, eles tinham que ter uma certa característica enquanto líder. Eles eram tipo mais mãezonas, né? Mais mãezonas. Era coisa muito dar o colo, dar o suporte, da questão da proteção e tudo. Hoje, um líder que faz esse tipo, pode ser um professor ou uma professora, mas um estilo mais mãezona, não tem muito espaço, não. Talvez se dê bem com uma turminha aqui, outra colar, mas no todo não vai ter um bom resultado. Vai ser desqualificado. Por quê? Porque a atual geração é a geração Z.
E esta geração Z, ela tem características que são muito específicas delas, como, por exemplo, são autodidatas, né? Então, autodidatas, de alguma maneira, eles puxam a responsabilidade daquele que ensina. Em que sentido? Né? Eles exigem que o professor explique o que está faltando para eles compreender para poder executar uma tarefa lá fora, ou finalizar uma compreensão, um entendimento que ele começou por conta própria. Nesse sentido, o papel do líder professor qual é? Professor no processo de aprendizagem hoje, eu já sei que eu vou perder muitos alunos e possíveis alunos para o meu curso com o que eu vou dizer, mas é a realidade, é a verdade. Nós, professores, nós saímos um tanto desse papel de protagonistas, de ter o papel principal da peça, né? Nós estamos nos tornando atores coadjuvantes do processo de aprendizagem. Coadjuvantes. Nós não temos mais o papel principal. Papel principal é do aluno. Ah, Leonardo, mas sempre foi aqui, ó, na boca, nas discussões de sala de aulas, de congressos, de encontros, de falar o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. De boca é uma coisa, botar em prática. Eu tenho quase 30 anos trabalhando juntinho à área da educação, dando treinamentos para professores, né? No interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Olha, eu já viajei por esse Brasil dando treinamentos. Né? E eu vou confessar para vocês, eu nunca vi. Eu vi professores fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas realmente trabalhando tecnicamente para que o aluno ele seja o protagonista, eu desconheço. Sabe por que eu desconheço? Porque essa geração Z, né, durante muitos anos eu estudei essa geração. Aonde? Dentro das escolas, né, com trabalhos de uh, projetos implantados em cidades pequenininhas no interior de Santa Catarina, por exemplo. Né? E eu pude observar essas crianças, esses adolescentes. Nós temos uma geração que ela é autodidata. Professora, assim, ó, bota na cabeça. Você tem que botar na cabeça isso. O teu aluno, ele fica nervoso quando tu está explicando coisas para eles. Porque ele não quer um professor que explique. Ele quer um professor que seja coadjuvante, que ajude ele a se autoexplicar, que auxilie ele a explicar o mundo, o universo. Que é isso que a gente chama de autodidata. Autodidata, ele está em busca de um líder que apenas dê, olha, é por ali. Vai por ali que tu vai alcançar o que tu quer. Siga aquele outro caminho. E tu segue. E por que, se ele é autodidata, por que ele precisa de líderes? Porque ele precisa de alguém que indique o caminho. E não precisa de alguém que desenhe o caminho para ele. E a nossa pedagogia, ela é um desenho pronto para o aluno. O aluno ele não precisa fazer esforço, que ele faz isso aqui, ó. Gargarejo com o conhecimento. Meu filho, senta a bunda na cadeira, abre o livro, lê e decora. Isso é da minha geração. Não é desta geração. Essa geração teoriza em fazer esse tipo de coisa. Ele quer um outro líder. Como é este outro líder? Meu filho, meu amado, minha criança, meu adolescente, vem cá. Vem cá que eu vou te mostrar um mundo novo. Vou te mostrar um universo de possibilidades. Tu não vai me ensinar? Não, nós vamos aprender juntos. Como assim? Tu não é o professor? Sou. Mas o meu método de ensinar é eu ensino fazendo juntos. E eu só sei ensinar se tu me ensinar. Eu só sei te mostrar o mundo se durante esse percurso tu olhar para cenários e coisas e objetos e ações e que eu mesmo nunca vi. Eu só sei ensinar desta maneira. Esta é a prática do líder da educação 4.0. E este líder, esse tipo de líder, é muito raro. Muito raro. E eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo todo. Mundo todo, todos os países. Tu encontrar líderes. Né? No campo das organizações,
no campo empresarial, onde eu atuo como consultor de empresas, né? E é o conceito de líder-professor. O líder-professor, ele não fica ensinando metodologia só. Eu até, enquanto líder-professor, eu posso ensinar, ó, a parafusa, né, de tal jeito, que tem uma porca, a porca é assim, a porca é assado, tem que pegar tais e tais chaves. Eu posso ensinar isso, mas eu vou conduzir o aluno a experimentar. Geração Z é uma geração que quer experimentar. E o aprendizado se dá a partir do experimento. Tá bem, gente? Agradeço muito a tua participação. Vou pedir para que você deixe aqui embaixo aqui seus comentários. Faça perguntas. Se você fizer perguntas, eu vou te responder. Eu queria que você deixe as tuas experiências para que outros educadores possam ler as tuas dificuldades, as tuas angústias, as tuas vitórias, teus aprendizados. Deixe aqui escrito. E lembre, né? Eu sei que tu vai se inscrever aqui vai se inscrever no canal, e ao se inscrever no canal tem um sininho, que tu vai clicar também nesse sininho, para que toda vez que a gente começar a falar sobre Educação 4.0, no teu celular, plim, Educação 4.0, e você vai poder assistir. Ainda mais agora, nesse período de férias, que eu quero ver se eu consigo estar todos os dias falando um pouquinho sobre Educação 4.0 para ti, para tu aprender o que é. E se dá conta que não é um monstro de 7 cabeças, bem pelo contrário, é um ursinho de pelúcias, em que a relação do professor, e aí eu já começo a falar sobre identidade do professor, que é um dos temas obrigatórios de a gente conversar aqui, né? Está na hora da gente desenhar de uma vez essa identidade desse professor. Então, que é um professor 4.0. A gente tem que partir daqui, do 4.0. Mas vamos pegar. Não, 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 não. Vamos partir daqui. A gente pode até olhar para o passado e pegar coisas que são funcionais no aqui e agora que a gente trabalhava no passado. Mas a gente não pode querer ressuscitar o passado. Ah, Leonardo, mas e se agora em fevereiro, né, todo mundo voltar com aula presencial? Não vai ser mais a mesma coisa. Não vai ser. Vocês treinaram os teus alunos a entender que aulas podem ser online. Meus filhos, por exemplo, eles não querem mais aula presencial. Eles querem a presencial. Educação física, música, com instrumentos, é claro, né? Para tocar, aprender a tocar em banda, esportes, tudo aquilo que. Laboratório, tudo aquilo que tem que ser, que eu tenho que estar manuseando coisas. E aí tem interação. O resto, matemática, geografia, história, língua portuguesa, biologia, ciências como um todo, literatura, redação, me dá uma justificativa para ser presencial. Uma justificativa plausível. O meu custo enquanto pai aumenta se eu mandar os meus filhos para o colégio. Aumenta. Por quê? Vou ter que pagar transporte, vou ter que pagar lanche, eu tenho que comprar determinados materiais, né, que eu não agora né, com esse período de isolamento não foi necessário comprar. Então há toda um cenário hoje que através do online veio para ficar. Mas e se, Leonardo, todos voltarem para a sala de aula e for uma exigência de lei que eles tenham aula dentro de sala de aula, eles estão agora com um novo vírus dentro do cérebro que se chama Educação 4.0. Dentro de sala de aula, eles vão querer ter acesso ao celular, eles vão querer poder estar assistindo aulas simultâneas, está assistindo uma aula contigo e está assistindo uma aula com outro professor aqui, que está gravado aqui no YouTube. Então, é gravado no YouTube. E ele vai te atropelar. Professor, eu já entendi porque o outro professor aqui me ensinou melhor. E tu está preparado para liderar turmas assim? Não. Posso te dar uma dica de coração? Te capacita. Te capacita. Quantidade de escolas que estão fechando. Quantidade de escolas que o ano passado fecharam. Quantidade de escolas que estão tirando totalmente. Não trabalhamos mais com o primeiro grau. Não trabalhamos mais com o segundo grau. Sabe por que não trabalham mais? Porque não tiveram matrículas. E sabe por que não tiveram matrículas? Porque os pais não acreditam mais na escola.
E uma escola, ela não é um amontoado de tijolos, é um grupo de profissionais. Uma escola, ela é construída a partir de professores. Não acreditar na escola é não acreditar que o professor seja capaz de dar aulas espetaculares através do online. E eu sei que tu é capaz, eu sei que tu pode fazer isso. Isso aqui é apenas um outro meio. Imagine você, pai, mãe, e o teu filho, tua filha, vai trabalhar num outro país. Teus filhos vão morar em outro país com os teus netos e tu fica aqui. Tu vai ficar na solidão ou tu vai tratar de aprender a estar trabalhando com um Skype, com um Zoom, com um Meeting, tá trabalhando com um FaceTime para poder trabalhar, para usar esses softwares corretamente, para tu poder estar enxergando todos os dias. Eu conheço avós que acompanham os deveres escolares dos netos de um outro país. Estão lá, com o tablet, com o monitor aberto e dando pito, na mesa, sentada na mesa. Tu não terminou? Terminei, vó. Deixa eu ver, mostra para mim. E ela mostra o caderninho aqui, a avó lê. Ah, tá bom, tá certo. O que tu vai fazer? Eu quero ir no banheiro. Vai e volta. 3 minutos de volta. É um pipi break rapidinho. Pode voltar, assim que terminar. Por que não? Quantidade de pessoas acima de 60, 70 anos que estão aprendendo a lidar com isto aqui. Como tu vai querer me convencer que você não pode? Tu pode. Acredite que tu pode. E saiba que se tu aprender a trazer para a tua vida profissional o uso não só de equipamentos, não só de softwares, de programas, de apps, mas também aprender a desenvolver essas habilidades outras de liderança, de comunicação, de atuação, tu vai devolver para a tua vida profissional uma exuberância, um êxtase, uma alegria que não tem explicação. Você vai se transformar verdadeiramente não só num professor online, mas num professor 4.0. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu fico emocionado em poder te receber aqui, através dessa live ou através desse material gravado que eu estou deixando para ti. Seja bem-vindo a essa nova dimensão da educação. Um beijo na tua alma e agora eu tenho que ver aqui onde é que eu encerro essa gravação. Toda segunda-feira eu tenho uma live onde eu dou um curso que se chama Milagres, onde eu falo de quem está vindo aqui que não é para vir para cá é o meu filho, que ele tem que... Espera aí, filho. Tá? Estou assistindo mesmo. Então tá bom. Então, sim, porque senão tu atrapalha o pai aqui. Agora vem cá, agora eu tenho que te apresentar para todo mundo. Ó, quando ele entrar aqui, vocês vão ver que vai ficar meio pretinho aqui. É porque ele está fazendo sombra entre a luz que está vindo aqui e o chroma key aqui atrás. Vamos ver se... Não... Ah, não ficou. Esse aqui é o meu meninão mais velho. Ó, tem que olhar aqui, ó. É o meu meninão mais velho, né, o Aramis, e é ele, junto com os outros dois irmãos dele, que são menores, que eu tenho aprendido muito a respeito de educação 4.0. Sabe por quê? Porque... Posso contar um dia, pai, por favor? Que é Conta. Bem, um dos dias que eu acho que meu pai acabou aprendendo é que acho que eu tava no quinto ou no sexto ano, eu não lembro direito, mas eu tinha uma prova muito importante para fazer e o meu pai ficou dizendo: "Ah, o importante é decorar como é que faz os cálculos". E acho que foi nesse dia que, como meu pai tava dizendo, na geração passada vocês utilizavam esse negócio de decorar os cálculos, agora é o do professor dominante, o que vai ensinar pro aluno aprendendo com ele. Exatamente, ia raciocinar junto, tá Uhum. bom? Ele leva jeito para coisa, claro que leva. Desde pequenininho ele assiste o pai dando aulas, né? É o É, que eu posso deixar para ele enquanto legado. É como o sapateiro que ensina o filho a fazer sapato, a lavadeira que ensina a filha a lavar ou a costurar, né? É o que eu posso falar. Agora, deixa eu terminar aqui que eu estou finalizando, filho. Obrigado. beleza. Obrigado, filho. De nada. Viu só?
É uma linguagem diferente, é uma linguagem mais abstrata, ela é mais ampla. Na minha época, nós éramos mais específicos, nós éramos mais conceituais, mais lineares. É uma linguagem mais abstrata. E que se tu não consegue acompanhar, tu não consegue inserir os aprendizados. Quem sabe numa próxima aula eu traga todos os meus filhos aqui, os 4, para a gente poder conversar em família sobre educação. Educação 4.0, professores 4.0. Gente, um beijo. Toda segunda-feira, as lives sobre um curso em milagres, falando sobre milagres, tá bom? E nas quartas-feiras à noite, ou quintas-feiras à noite, quartas-feiras à noite, eu falando sobre o tema Amor, Projeto Eros. Aonde? Ou no meu Instagram, ou aqui no YouTube. Beijo!